Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Finalmente vamos ter mais um vlog essa semana. Como eu falei pra vocês, eu tava fazendo outras coisas e tudo mais. Essa semana foi bem complicada, eu comecei até a gravar o vlog, mas acabou que eu não consegui dar continuidade do vlog. Aí eu excluí o take, né, porque não ia ter sentido ter um take só. Vou falar aqui pra vocês o que eu li esses dias, né, o que eu consegui ler. Foi bem pouco, não finalizei nada, mas consegui ler algumas coisas. Quer dizer, entre aspas eu finalizei, né, mas aí a gente conversa daqui a pouco. Eu comecei finalmente a ler Amigas pra Sempre. Era uma leitura da semana do mês passado, né? Da LC do anime do mês passado. Só que a gente botou mais pra frente a discussão. Então deixei pra ler agora, que vai ser a discussão essa semana. Eu deixei pra ler assim, mais perto da discussão. Eu li a primeira meta, né? Que eu tinha separado em quatro semanas, né? A leitura. E eu li a da primeira semana, né? Em um dia, que foi 130 páginas, né? De Amigas pra Sempre. Aqui conta a história de duas amigas, né? Tem até a série Netflix, se você conhece a série, você já sabe mais ou menos o que é. É a Tully e a Kate. E a Tully é uma menina que sofreu bastante na vida, sabe? A mãe dela é drogada, a mãe dela vive fugindo, indo embora e deixando ela com a avó. E do nada a mãe dela aparece e leva ela embora e leva ela pra outro lugar e ela tem que largar tudo. Então a vida dela foi meio que assim, durante a vida inteira. Aqui no começo ela tá adolescente e aí a mãe dela leva ela embora pra uma outra cidade, tira ela da avó de novo. E ela acaba conhecendo a Kate. Mas a gente passa por vários perrengues aqui, sabe? A Tully, ela vira tipo uma adolescente rebelde. Por tudo que ela passa, por toda a falta de atenção que a mãe dela dá, que a mãe dela não se importa muito com ela acaba fazendo coisas que ela não deveria, sabe? Pra chamar atenção e tudo mais. E meio que porque se revoltou com aquela situação que ela vive. E acaba conhecendo a Kate, ela passa por uns perrengues aqui, gente. Logo no começo do livro tem gatilho de estupro, já vou falando pra vocês. Assim, é no comecinho do livro, então eu prefiro avisar logo. Então, assim, esse livro é um livro com temas mais sensíveis, é um livro com drama, então pense bem, assim, na hora de você ler. E essa temática logo no começo, assim, logo no começo da primeira parte, então melhor avisar vocês, né, antes de começarem a ler. Eu não sabia que os livros da Kinshin Hana iam pra essa vibe de ter gatilho. Eu sabia que ia por uma questão mais sensível, de drama familiar e tudo mais, na minha ideia, né? Mas eu não sabia que ia pra esse tema assim, não. Mas fica aí o adendo pra vocês. E, assim, é uma temática bem sensível, mas é uma escrita muito boa da Kinshin Hana. Eu já me importo muito com os personagens. Eu me importei logo de cara com a personagem que vê tudo que ela passou. E também vê o quanto a amizade com a Kate salva ela, sabe? De tudo ali que ela vive. É uma nova perspectiva de vida quando ela conhece a Kate. É muito linda mesmo a amizade delas. E quero ver o que vai acontecer, porque logo aqui no começo do livro fala: uma vida inteira de cumplicidade pode ser destruída por um momento de traição. O que virá? Entendeu? É isso que eu tô pensando. O que virá, né? O que virá, Kinshin Hana? Meu Deus, eu sei que os livros da Kinshin Hana as pessoas costumam chorar, né? Então, vamos ver. E também eu comecei a ler inesperadamente As Peças Infernais. Eu tinha começado, né, gente, em 2021, eu li até mais ou menos a metade do livro. E era meu objetivo ler, né, As Peças Infernais de 2021, né, terminar a trilogia, mas não terminei, né, e acabou que em 2022 eu não peguei esse livro pra ler. Mas eu tenho todos os livros da Cassandra Clare aqui. Todos, eu tenho todos. Eu só li a primeira trilogia de Instrumentos Mortais e tinha começado esse aqui. E eu tenho todos aqui. Só que saiu a pré-venda do terceiro livro da trilogia da Corrente, né? Corrente de Ferro, Corrente de Ouro e agora é a Corrente de Espinhos. Que é a trilogia que se passa depois de Peças Infernais. Vai ser lá pro começo do século XX, eu acho. Eu acho, né? Que é no começo do século XX, algo assim. E eu tenho os dois primeiros, só que, gente, eu não li mais nenhum livro da Cassandra Clare. Então, tipo assim, eu botei no meu psicológico, assim, tô trabalhando no meu psicológico, que eu só vou comprar mais um livro da Cassandra Clare quando eu terminar uma trilogia inteira. Então eu tenho que terminar Peças Infernais, a trilogia, e só depois que eu terminar eu vou poder comprar o terceiro livro da trilogia da Corrente, entendeu? Porque senão eu fico comprando os livros da Cassandra Clare e acabo não lendo, gente. Eu amo o universo dos Caçadores de Sombra, eu amo o universo. Então eu compro por causa disso. Eu quero ler todos por conta do universo que ela criou, que é muito incrível, muito legal. E tem aquela coisa de fantasia adolescente, né? Tem muita questão adolescente e Instrumentos Mortais são um pouco irritantes. Mas nesse daqui eu tô gostando bastante. Eu lembro que quando eu li até a metade eu tava gostando bastante da temática. Essa trilogia se passa na era vitoriana, nem em Londres. Então é um lugar totalmente diferente, com uma vibe diferente. E eu tava gostando bastante. E eu tô na página 49 de Peças Infernais, né, do primeiro livro, que é o Anjo Mecânico. E eu quero muito terminar essa trilogia.
Porque os livros da Cassandra Clare têm esse problema. Na primeira tiragem eles fazem com a capa especial e se esgotar a primeira tiragem, eles começam a fazer com a capa comum. Então as primeiras capas, quando sai a primeira edição, sai metalizada ou holográfica. E essa trilogia da corrente eu tenho todas na capa metalizada. Se eu demorar pra comprar e vir outra tiragem, eu não vou ter só esse com a capa comum, né? Sem ser a capa metalizada. Então eu quero muito comprar antes que esgote. Então eu tenho que terminar a primeira trilogia o mais rápido possível. Então eu botei pra começar a ler. Quero terminar esse mês, assim, ler durante esse mês, assim, nos tempos vagos, e ficar lendo a trilogia das Peças Infernais, porque eu quero comprar o próximo livro que sai agora no começo de março. O lançamento dele é no comecinho de março. E vai ser meu presente de aniversário. Então eu quero ler e comprar como presente de aniversário pra mim, né? Porque é meio caro, né? Pré-venda, vem brinde e tudo mais, é meio caro. Eu também vou começar hoje. Hoje, finalmente, eu começo a Guerra dos Tronos. Eu peguei aqui na edição do Pocket, né? Do box que eu tenho. Eu dividi em 10 dias, né? Eu vou estar lendo em Buddy Read com a Ana, né? A gente combinou de ler as Crônicas de Gelo e Fogo. E eu, assim, já li, né, até a metade do 5º livro. Abandonei o 5º livro por conta da raiva da série, né? Do final da série. Eu tava lendo na época que acabou a série. Eu fiquei com muito ódio, que eu não queria ver Crônicas de Gelo e Fogo na minha frente. E aí eu abandonei o 5º livro. E eu vou fazer uma releitura, né? Com a Ana, me deu vontade. Eu quero finalmente terminar o 5º livro e tudo mais. Eu não vi aquela série nova, né? Mas eu sei que muita gente tá fazendo leitura de Crônicas de Gelo e Fogo por conta da nova série que saiu, né? Que é House of Dragons. Então, vou começar. Hoje eu tenho que ler essa meta aqui. Tá dividido em 10 dias. E eu vou tentar ler nessa versão Pocket, do box mesmo, porque eu nunca li nela. E eu tenho ela, eu ganhei de presente de aniversário de namoro do meu marido há muitos, muitos anos atrás nesse box. Então eu vou tentar ler, só pra dizer que eu li pelo menos um livro do box, né? Porque senão tem um box aqui que eu nunca li. Então eu vou tentar começar a ler ali. Se me incomodar muito, eu passo pra ler pro Kindle mesmo. E eu comecei a ler, gente. Essa foi a leitura que eu falei pra vocês, que tecnicamente eu não finalizei, mas finalizei, né? Porque é um livro de contos. E é de um autor que tá se tornando um dos meus autores favoritos de contos. E eu não esperava, eu comecei a ler, já tô no 4º conto e não consigo parar de ler. Assim, eu quero comprar os livros mesmo pra poder ler o máximo de contos dele que eu conseguir. E eu não sabia que eu nunca tive muito interesse nesse autor, né? Mas por acaso eu acabei falando por que não e comecei a ler. Que é Lovecraft. Nunca imaginei que eu fosse querer ler Lovecraft. Eu sempre pensava em Lovecraft e falava assim, tá bom, legal, não tenho vontade. Porque, tipo, você conhece Lovecraft. Não importa, você é ser humano neste mundo, você sabe pelo menos o nome Lovecraft na sua vida. Porque Lovecraft influenciou de tudo que tu imaginar. Filme, série, em jogos de RPG de mesa, quadrinho, tem os livros e tem diversos... Ele, tipo, influenciou diversas mídias e diversos autores também, que a gente gosta hoje em dia, tipo Stephen King. Então, assim, você conhece Lovecraft em algum momento da sua vida, você já ouviu falar, sabe que ele é um autor de horror, pelo menos isso você sabe, que ele escrevia terror e horror, e ele é um autor de horror cósmico. Ele meio que disseminou esse gênero de horror cósmico. E, assim, não foi ele que inventou, mas é conhecido por causa dele, o horror cósmico. Então, assim, eu gosto muito dessas temáticas sombrias e de terror e horror, eu gosto muito dessas coisas, né, em literatura principalmente, e essa vibe sombria, assim, então eu gosto bastante. E aí eu, por acaso, estava na Amazon, apareceu uma referência de um livro dele pra mim, que é Os Sonhos na Casa da Bruxa. E livros de bruxa é uma coisa que eu amo, então, tipo assim, não importa quem escreveu ou do que é o livro. Se tem o título de bruxas, vai pra minha wishlist automaticamente, é uma coisa natural da minha vida. Eu amo histórias de bruxas desde criança, então, tipo, todos os filmes que tinha de bruxa, desenho, seja o que for, eu assistia e queria, entendeu? Por causa que era de bruxas. Isso antes de Harry Potter existir, tá, gente? Assim, tô falando da minha infância mesmo. Tipo, eu vira a Rainha das Trevas, sabe? Umas coisas assim. Eu gostava dessas coisas, gente. Então, tipo assim... E aí apareceu esse livro, botei na wishlist, aí eu vi o nome que era Lovecraft. Lovecraft, gente. Aí eu me lembrei, porque há um tempo atrás meu irmão perguntou de Lovecraft, porque ele tinha que fazer um trabalho de design, eu acho. Meu irmão é designer, né? E ele tinha que fazer alguma coisa relacionada a Lovecraft, alguma coisa do tipo, não sei se era um trabalho, ou não sei o que era, mas ele me perguntou se eu já tinha lido e eu falei que não. E aí eu me perguntei, por que eu não li Lovecraft ainda? Porque eu tenho isso, sabe, de, pelo menos conhecer o autor, que é um autor importante,
que influenciou autores que eu gosto hoje, como Stephen King. Então, tipo assim, eu gosto de ler autores clássicos. Às vezes, não é que eu tenho interesse na obra, mas interesse em conhecer o autor porque ele influenciou pessoas e autores que eu gosto. Então eu falei, por que eu não li? Vou tentar ler. Aí eu vi que esse livro estava no Kindle Unlimited, né? Que é o chamado Cthulhu da Príncipe, o chamado Cthulhu e outros contos. E eu vou falar Cthulhu, gente, mas eu não sei se é assim que pronuncia e ninguém realmente sabe como se pronuncia esse nome de verdade, né? Mas enfim. E aí eu peguei esse daqui, que é uma coletânea de contos, porque Lovecraft só escreveu contos em sua vida. E eu acho que no máximo ele escreveu contos maiores que são considerados novelas, né? Atualmente, assim, são mais para novelas. Podem ser contos, porque conto e novela, né? Ninguém sabe muito bem, mas são contos maiores, então pode até ser considerado como uma novela. Mas ele nunca escreveu livros grandes, romances, sabe? Então, só essa vibe, assim, né? De novela e conto. Então, são sempre coletâneas. Então, meio que terminei, porque eu tô lendo o 4º conto agora, então eu já terminei 3. Então, eu realmente finalizei, mas o livro inteiro eu não finalizei, né? E, gente, eu estou simplesmente apaixonada pela escrita do Lovecraft. Eu nunca imaginei isso, gente. Nunca, porque eu nunca nem tive vontade de ler esse autor. Mas eu comecei a ler, gente. Eu amei o chamado Cthulhu. É o primeiro conto dessa coletânea e eu amei. Aí eu li o segundo, que foi Dagon. E aí, quando eu li Dagon, eu percebi que eu amo Lovecraft. E eu quero ler todos os contos do Lovecraft. Dagon é um conto de menos de 10 páginas. E, gente, que história legal. Como que o cara consegue escrever uma história tão legal em menos de 10 páginas? E os contos dele são instigantes, são contos que você acaba e quer ler o próximo. E você quer ler o próximo, mesmo que seja uma história totalmente diferente. Porque você quer conhecer o universo dele. Ele criou um universo, que é um universo compartilhado nos contos. Então, tem coisas que são mencionadas em contos, que são mencionadas em outros contos também. Ele criou uma universidade, ele criou cidades, que são cidades fictícias que ele criou. Então, aparecem menções dessas cidades em outros contos. As criaturas são mencionadas em contos separados. Tipo, Cthulhu é mencionado em outros contos também, ou ele aparece em outros contos, pelo que eu pesquisei. Então, ele criou um universo mesmo em que essas criaturas existem no mundo. Que são essas criaturas inexplicáveis e gigantescas e que são fora da concepção humana. E quando o ser humano entra em contato com essas criaturas, ele enlouquece. Na maior parte das vezes ele enlouquece, entendeu? Ele perde a cabeça, porque é uma coisa inexplicável. E a ideia do Lovecraft, o horror dele é quando o humano percebe a sua insignificância no universo. São criaturas cósmicas mesmo, são criaturas ancestrais que existem antes mesmo do mundo e dos seres humanos existirem. E eles vivem escondidos em lugares inabitáveis e lugares remotos. E sempre esses contos mostram um ser humano comum que acaba por acaso tendo contato com essas criaturas e com esses seres inexplicáveis. O horror dele é meio que medo do inexplicável, medo do desconhecido, medo do que você não pode ver. Tem isso em um conto dele que eu li, que é a música do Eric Zen, tipo, o que você não pode ver, o medo do bizarro, sabe? Do inexplicável e do que você não vê. Então, tipo assim, por exemplo, o escuro. Então, medo do que pode ter ali, sabe? Mesmo que você não veja a coisa. Por isso que é pra área do horror, né? Ele escreve horror. E essas criaturas são criaturas que têm relações assim, cósmicas mesmo, que são do espaço. Então meio que você até tem uma sensação meio ficção científica, tá? Sabe? E tipo, tem uns momentos que ele escreve ali algumas coisas que me lembrou muito. Eu lembro o H.G. Wells, assim, nesse conto que eu tô lendo agora, me lembrou muito Stephen King. Então, tipo, parece... Realmente dá pra ver que Stephen King se influenciou pelo Lovecraft, né? Então, tipo assim, eu tô gostando bastante. Lovecraft foi influenciado pelo Poe, né? Só que ele criou o seu próprio universo, suas próprias criaturas, porque na época que ele escreveu, as pessoas não tinham mais essa coisa de ter medo de fantasma, assombração e essas coisas assim que o Poe escrevia. Então ele teve que criar um novo tipo de medo para as pessoas, porque na época que ele escreveu foi na Primeira Guerra Mundial, né? Tinha tido a Primeira Guerra Mundial. Então as pessoas tinham um outro tipo de medo, então ele criou um medo que fosse mais, que influenciaria melhor as pessoas, né? Então ele criou esse universo com essas criaturas e o ser humano percebendo sua insignificância no universo. E tem esse lado mais assim, dessa parte mais filosófica, né? Nas histórias do Lovecraft. Então eu acho muito incrível. Claro que temos que mencionar que sim, tem problemáticas do autor, isso eu já sei, não precisa botar nos comentários pra mim.
porque o autor é racista e tudo mais, gente, eu já sei disso. Eu tô lendo os contos e sim, tem frases racistas, sim. Mas, como eu sempre falo, o autor viveu numa época diferente da nossa. É uma época complicada, que ele viveu no início do século XX nos Estados Unidos. A gente sabe que essa época lá nos Estados Unidos, essa questão racial foi muito, muito complicada. Então, não apoio o que o autor diz, né? Não concordo com o racismo que tem nas frases que ele usa. Não acho legal, não apoio isso. Mas também não quer dizer que a história seja ruim, entendeu? E eu gosto da história, a gente também tem que pensar que foi escrito numa época diferente, com uma sociedade diferente e tudo mais. Você não precisa apoiar o que o autor diz, né? Essas frases racistas e essas temáticas que ele usa que não são legais. Você não precisa apoiar, mas também você não precisa dizer que não quero ler nada dessa pessoa porque ela é assim. Você tem esse direito, se você não quiser ler também, você pode não ler porque o autor tem esse pensamento racista. Mas eu vejo mais com separar obra e autor, sabe? Consigo separar as coisas e aproveitar a história apesar disso. E não concordar com isso, eu consigo aproveitar a história. Tem gente que não consegue, eu já consigo separar essas coisas. Então, é por isso que eu leio autor clássicos. E você tem que ter isso em mente, entendeu, gente? Porque se você vai ler um livro escrito lá no passado, gente, você vai ter coisas problemáticas em todos os livros, porque no passado as pessoas pensavam diferente e existia muitas essas coisas de racismo, xenofobia e machismo e todas as coisas mais que hoje em dia são problemáticas. Naquela época não era. Então, tenha isso em mente, tá, gente? Que eu não apoio, e gostar das histórias dele, gostar da escrita dele, não quer dizer que eu apoio o racismo que ele faz e as frases racistas que ele coloca nos livros, tá? Deixar isso bem claro, tá? Gente, não apoio, mas também não acho que a história dele não seja ruim, sabe? Eu gosto da história. Eu achei o universo muito massa, eu achei muito criativo e muito único. E você vai conhecendo o universo conforme você vai lendo os contos. Cada conto te dá mais um detalhe para você construir esse universo na sua cabeça. Eu acho isso genial. É uma das coisas que eu mais gosto em universos, quando o autor cria universos, tanto de fantasia quanto de ficção científica. É essa ideia de que você, a cada história, você constrói um pouco daquele mundo na sua cabeça e você entende mais sobre aquilo. Então eu gostei muito, estou gostando muito. Quero ler todos os contos de Lovecraft, são mais de 60, são 60 e poucos contos. O máximo que eu conseguir ler, eu quero ler. Eu já vi algumas edições de coletâneas, que são coletâneas que tem muito mais contos, como a da Martin Claret. Tem as da Darkseid, que são lindíssimas também, que a coleção dele é o nome da faculdade que o Lovecraft criou, que é Miskatonic, acho que é assim que é o nome, não sei se está certo, mas eu vou deixar aqui o nome na tela, que é a faculdade que Lovecraft inventou, que gente, ela aparece, ela é mencionada nos contos, então tipo assim, cidades que ele inventou é mencionadas nos contos também, as criaturas, é muito legal você ir juntando as peças, sabe, construindo o universo na sua cabeça. Eu até salvei um site que você tira dúvidas, sabe? Você pesquisa os nomes do universo Lovecraft, ele te dá de onde vem aquele nome, o que é aquela história e onde foi mencionado, em quais contos foi mencionado. É muito massa. E o nome da cidade, tipo Akram, que acho que é assim que se fala, não sei. Mas essa cidade é uma cidade que, tipo, se você... Batman, jogo do Batman, o Asilo Akram. Esse nome, Akram, é o nome de uma cidade que o Lovecraft inventou. Entendeu? Lovecraft tá em tudo, gente. Você nem imagina de tanto de coisa que tem influência do Lovecraft, você não faz ideia, entendeu? Nomes que são mencionados, nomes que são usados, que são do universo do Lovecraft. Então, tipo, é muito legal você ver isso, sabe? E ele não soube de sua própria fama, né? Ele ficou famoso mesmo pra valer, assim, as suas obras depois que ele morreu. Então, tipo, ele não vivenciou isso que é hoje em dia, sabe? De ser usado em vários tipos de mídia, coisas relacionadas a Lovecraft. Então, eu tô gostando muito, quero ler as outras histórias, como eu falei pra vocês. Ler e gostar da história não quer dizer que apoia o racismo, tá, gente? Deixar isso bem claro, pra todo mundo entender, mais uma vez, gosto, excluindo a parte do racismo, entendeu? Eu não gosto da parte do racismo, o resto é muito bom, entendeu? É isso que eu tô dizendo, tá? Vou deixar bem claro isso. Bem claro. Acho que todo mundo entendeu, né? Quero ter os contos, quero conhecer o universo completo do Lovecraft, porque eu gostei muito, 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 muito. Os contos são muito bons,
muito bons. E, gente, eu não sou uma leitora de contos, eu não sou uma grande leitora de contos. Eu tô começando a ler contos agora, sabe? Eu li poucos contos na minha vida. Mas do ano passado pra cá eu tô tentando ler mais contos, tentando encontrar contos que me interessem. E eu estou apaixonada pelos contos do Lovecraft. Como ele constrói a história do conto em poucas páginas e faz muito sentido e te deixa instigado pra continuar. Eu simplesmente não consigo parar de ler os livros de contos dele. Eu não consigo... Eu acabo um conto já querendo pegar o outro, mesmo que seja uma história completamente diferente. Porque eu quero conhecer o universo, porque o universo é muito legal. Então, é isso. Eu li o primeiro conto, que é o chamado de Cthulhu. O segundo conto, que é Dagon, que eu amei, realmente. O terceiro conto, que é a música de Erin Tizen, que é muito legal também. Estou no quarto conto, que é o Horror and Dunwich, que esse é um conto maior, né? Tem mais páginas e é um conto por capítulos. Eu tô até no capítulo 6 do conto. E, cara, que escrita incrível, que história incrível. Gente, eu tô assim... Esse conto, dependendo de como ele vai terminar agora, tem tudo pra ser meu conto favorito de todos os contos. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia, entendeu? E olha que ano passado eu li os contos do meu querido e amado J.D. Lawrence, que foi um dos melhores contos da minha vida também. Amei, 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 amei. Aquele livro de contos foi 5 estrelas, sabe? Um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida. Foi o melhor, né? Até esse aqui. Ainda faltam 4 contos depois desse que eu vou terminar. Ainda faltam 4 pra terminar a coletânea. Então, assim, gente, Lovecraft. Nunca imaginar que eu ia amar tanto esse autor, tanto a escrita e os contos, sabe? Que eu sou uma grande leitora de contos, como eu já falei. Então, gente, como assim? Tá? Só pra deixar claro, gente, estou lendo Lovecraft. Entendeu? Como eu falei, mais uma vez, não apoio o racismo do Lovecraft, mas não quer dizer que eu gostei das histórias que ele criou, entendeu? É isso aí. Finalizar esse tempo por aqui já tá gigante, né? Acho que eu fico sem falar, gente. Muito tempo sem gravar vlog. Parece que eu acumulo tanta coisa pra dizer. É isso aí. Finalizo esse take por aqui e depois eu volto pra falar com vocês que eu li. Até depois. Vou falar pra vocês sobre a atualização de leituras e eu tenho atualização pra fazer finalmente. Hoje é quarta-feira e ontem eu finalizei. Ontem não, foi hoje, né? Porque eu finalizei já era 1 da manhã. Mas eu finalizei o chamado Cthulhu e Outros Contos do Lovecraft. E, gente, 5 estrelas. 5 estrelas! Gostei de todos os contos, gente. Que raro. Gente, que raro. Isso é raro. Isso é raro. Aconteceu a primeira vez, foi com o livro de contos do J.D. Lawrence que eu li em dezembro. Foi a primeira vez que eu gostei de um livro de contos completamente. E finalmente eu li outro livro de contos que eu amei completamente, né? Que foi esse daqui. São 8 contos nessa coletânea. Ela tá no Kindle Unlimited, se você tiver vontade de ler. Leia, ela é da edição da Príncipes. E são muito bons. A ordem, quem organizou essa coletânea foi muito sensato, eu acho. Escolheu ótimos contos pra começar. Com certeza tem contos do Lovecraft que eu posso não gostar, né? Porque tem mais de 60 contos, né? E é comum. Autores de contos, você tem contos que gosta, tem contos que você não gosta. Mas dessa coletânea eu gostei de todos os contos. Quem selecionou foi bem esperto. Até porque quem selecionou contos do começo da carreira, contos do meio da carreira e os contos lá do final da carreira dele, né? A pessoa dividiu bem, assim, pegou bem assim dividido. Então acabou selecionando contos muito bons. A coletânea começa com o chamado de Cthulhu, né? Cthulhu. Ninguém sabe como pronuncia esse nome. E é um conto que eu gostei bastante, né? É de um rapaz que o tio dele era um estudioso de línguas antigas. E acaba que o tio dele encontra uma língua inexplicável, a relação com uma estátua de uma criatura que não faz muito sentido, uma criatura bizarra. E tem a ver com cultos de adorações, né? Em florestas e lugares remotos, né? Em cultos, assim. E acho que vai lá pra Nova Orleans, essa história começa em Nova Orleans, né? Desses cultos, e acaba chegando nas mãos desse professor. Essa língua estranha com essa estátua e tudo mais, e o professor começa a pesquisar sobre isso. O sobrinho dele recebe, né, os arquivos, e quem conta a história pra gente é o sobrinho dele, com base nos arquivos que ele coletou
durante as suas pesquisas. Esse tio dele acaba por morrer muito misteriosamente do nada e acaba que ninguém sabe o que aconteceu direito e esse sobrinho acaba recebendo os arquivos e começa a ler os arquivos e começa a contar pra gente a história do chamado do Cthulhu. E, gente, muito, muito bom esse conto, gostei bastante. Não foi meu preferido da coletânea, mas é um conto, é o mais famoso do Lovecraft. E o Cthulhu é a criatura mais famosa do Lovecraft. Eu vou deixar uma foto aqui, uma imagem dele aí, dessa criatura, que é uma criatura gigantesca. São seres ancestrais, como eu falei pra vocês, as histórias do Lovecraft, né? Não todas, mas esse universo cósmico dele são essas criaturas gigantescas, inexplicáveis, e criaturas ancestrais que existem antes mesmo dos humanos existirem. São criaturas alienígenas, gente. Essa é a ideia, né? São criaturas do espaço. Depois tem Dagon, Dagon é uma criatura que é até mencionada na Bíblia, né? Ele é um deus da pesca, né? Que era adorado por conta de pesca e tudo mais, né? Pra dar mais peixes, né? Nas pescas. E o Dagon é uma criatura que eu vou deixar a imagem dele aqui, que é meio peixe mesmo, assim, uma vibe meio peixe. E essa história é na guerra, né? Tá tendo a Primeira Guerra e um rapaz é um soldado americano no seu navio, acho que ele é da marinha mesmo. E aí eles são presos, né? Esses soldados são presos pelo navio alemão. E aí ele acaba conseguindo fugir, pega um barquinho e foge. E ele tá no meio do mar, e se passam muitos dias e ele tá ali sem expectativa, porque ele tá no meio do oceano sem lugar para ir. Só que ele fugiu do navio, né? Então ele tá ali meio desesperado. Ele acaba dormindo e acaba parando, depois de vários dias, né? Num lamaçal preto. Tipo como se fosse uma ilha, né? De lamaçal preto. Ele para ali, ele desce e aí a gente tem essa história do Dagon e tudo mais. E aqui ele tem umas estruturas meio alienígenas já nessa história. Ele descreve algumas estruturas. E isso é um ponto do Lovecraft. Lovecraft descreve bastante em alguns contos essas estruturas alienígenas, essas construções que são humanamente impossíveis para a gente, entendeu? Ele descreve muito isso. E num vídeo da Tatiana Feltrin, que ela fala sobre uma biografia do Lovecraft, ela fala que o autor, né, da biografia fala que Lovecraft parecia até ter entendimento e conhecimento sobre arquitetura e engenharia, né? Pela forma que ele descreve as estruturas que seriam inexplicáveis pra gente, a forma que ele descreve essas estruturas e construções inimagináveis alienígenas. Nesse conto ele não descreve tanto, mas ele tem assim uma descrição sobre essa ambientação. Ele descreve de uma forma muito bem, sabe, para você conseguir visualizar essas estruturas. Então tem algumas partes que nesse conto que ele descreve, mas é um conto bem curto, então não chega a ser maçante, né? As descrições. Mas é um conto muito bom, gostei muito. Gostei de todos os contos, né? Como eu falei pra vocês. Depois a música de Aaron Zen é um rapaz que ele se muda pra esse bairro, né? Essa rua. E ele vai morar, tipo, numa pensão, né? Que tem vários quartos e tudo mais. E aí ele se muda pra lá. E aqui logo no começo ele fala que nunca mais encontrou essa rua. Ele já pesquisou em vários mapas antigos, porque a rua podia ter mudado de nome, mas ele nunca mais encontrou em mapas antigos em lugar nenhum essa rua. Ele vai morar nessa pensão e nessa pensão tem um músico que trabalha, ele faz uns concertos aí pequenos e tudo mais para uma orquestra. E é um senhor que toca violino, se eu não me engano. Acho que é violino. E ele toca, e assim, de uma forma maravilhosa e assombrosa, assim, a genialidade dele. E aí esse rapaz se interessa pela música dele e tenta entrar em contato com ele e fala isso. E ele fala que não quer que ninguém escute a música dele. Até paga um quarto melhor pro rapaz, só para o rapaz não escutar ele tocando. Mas eventualmente esse rapaz continua se interessando e continua conseguindo escutar essa música. Ele continua interessado por esse senhor e acontecem umas coisas estranhas com esse senhor. Ele vai tentar ajudar de alguma forma e muitas coisas vão acontecer, muitas coisas bizarras, né? E eu gostei muito desse conto. Depois tem o conto que foi meu favorito, que é o que eu mais gostei, que é Horror em Dunwich. Maravilhoso, um dos melhores contos que eu li na minha vida. É de uma cidade pequena, né, isolada. Essa cidade também ali já tá meio decaída atualmente. Ela conta sobre essa história dessa cidade. Essa cidade teve uma família que morou lá, que era uma família meio envolvida com magia, meio conhecido como bruxos, faziam uns rituais esquisitos na montanha e coisa e tal.
E aí é um senhor que mora nessa casa com uma filha, a filha dele acaba engravidando, ninguém sabe quem é o pai, né? Essa gravidez é muito estranha. E a criança nasce com uma feição de bode. E essa criança começa a desenvolver rapidamente. Tipo, ela com um mês ela parece uma criança de 5 anos, sabe? Ela vai crescendo muito aceleradamente. Vem umas pessoas, uns cientistas da faculdade, né? A faculdade criada pelo Lovecraft, pra ver essa história desse menino, pegar uns relatos. Essas pessoas vão lá, vão conhecer essa história, né? Alguns cientistas, algumas pessoas, né? Estudiosas. E esse menino acaba crescendo muito, acontece muitas coisas estranhas. Quando começa a construir umas construções maiores na casa e muitas coisas estranhas começam a acontecer. Até que tudo combina para aquelas histórias cósmicas do Lovecraft. E é incrível, incrível, incrível. É uma história muito, muito boa. Como é um conto, né, gente? Eu vou falar bem brevemente. Cara, é uma história muito boa. E aqui é mencionado tanto a faculdade como Arkham, que é a cidade, e também o Necronomicon, que é o livro dos mortos e o Grimório, que você consegue invocar forças do mal e coisa e tal, criado pelo Lovecraft, que é muito maneiro, porque Necronomicon é usado aí, muita gente até acreditava que isso existia, né, gente, mas é uma história do Lovecraft, e as pessoas nem sabiam, porque falam muito dessa a história criada para esse Necronomicon, que ele foi banido pela igreja, pelo Papa tal, não sei o que, tudo criado do Lovecraft, as pessoas não sabiam, né, gente, é uma história do Lovecraft. Teve depois A Sombra Fora do Tempo. É um conto muito bom, mas é um conto mais descritivo. Esse conto é o maior conto da coletânea e ele é bem descritivo em alguns momentos. É de um senhor, né? Ele era um estudioso da faculdade Miskatonic. Ele trabalhava nessa faculdade, ele tinha sua família e um dia ele caiu no meio da aula, caiu apagado no meio da aula. E ele ficou, tipo, praticamente, ficou dormindo assim, tipo, durante 5 anos da sua vida, né? E aí ele acorda muito estranho, ele age estranho, ele fala uma língua estranha, ele fala de forma estranha, ele tá como se fosse outra pessoa, ele tá diferente. Quem conta a história é ele mesmo. E ele conta pra relatar pro filho dele a história, né? Que é a única pessoa que ele confia. Então ele tá escrevendo essa história pro filho dele, né? Seus relatos. E aí quando ele acorda, ele começa a ter sonhos estranhos. Uns sonhos que parecem lembranças de estruturas alienígenas, lugares alienígenas, pessoas que são de outro tempo, né, do futuro ou do passado. Então, tipo assim, ele faz as descrições do sonho, é um pouco descritivo, né, esse conto, por conta disso. Ele descreve um pouco os seus sonhos, o que acontecia nos sonhos, né, em vários sonhos. E depois ele também descreve muitas estruturas e construções alienígenas. E ele leva um tempo para descrever essas estruturas. Isso não me incomoda? Não, porque eu gosto desse tipo de escrita, né, não me incomoda escrita de descrição, se ele tá me passando uma descrição de algo que eu não vou conseguir visualizar se ele não descrever, né, gente? Porque ele tá descrevendo construções alienígenas que são fora de nossa imaginação. Então ele tem que dar bastante detalhes, entendeu? E aí ele vai descrevendo muito minuciosamente, assim, as coisas e a história é incrível. E o final, muito bom. Gostei muito desse conto. Mas é um conto que eu não aconselharia para você começar a ler Lovecraft definitivamente, por conta da descrição. Muita gente pode se empacar por causa disso e achar que todos os contos são assim, sendo que não. Então, esse é um conto que eu acho que só eu recomendaria pra pessoa ler depois de ter lido bastante contos do Lovecraft. Depois foi Os Ratos na Parede, e esse eu gostei bastante, eu fiquei com agonia e fiquei meio assim, apreensiva de ler, porque eu não gosto de rato, a gente tem medo de rato, então eu tenho um pavor, sabe? Então eu fiquei bem assim. E esse conto é agoniante. É agoniante porque esse homem é tipo um homem que tem a história ali da família dele, né? Dos antepassados e tudo mais. Ele pega uma casa dos antepassados dele pra reformar, né? Depois que o filho dele volta da guerra, o filho dele volta muito mal. Ele cuida do filho dele, mas o filho dele acaba morrendo, né? Depois de um tempo. E ele acaba decidindo que vai reformar uma casa antiga, né? Dos seus ancestrais, né? Da sua família que era, dos seus ancestrais no passado. Ele acaba comprando essa casa de novo. Vai ser algum tempo de construção, mas ele reforma tudo perfeito, né? Aí ele tem muitos gatos, esse homem. Ele cria gatos, ele ama gatos, né? Ele gosta de gatos, então ele tem vários gatos na casa dele. E aí à noite ele começa a escutar barulhos na parede, como se fossem ratos dentro da parede. Ele e os gatos, parecem que só eles dois conseguem escutar essa movimentação dos ratos dentro da parede. Então, ele começa a descrever essas sensações, né? Essas coisas, assim, dá muita agonia. Mas essa coisa do rato não é o pior.
O pior é quando você descobre o que é aquilo mesmo, entendeu? E aí é incrível. E aí a gente vai pra aquele lado Lovecraftiano, né? Então, tipo assim, é muito incrível. Mas é um conto agoniante, gente. Agoniante. Chega a dar nervoso, assim. Mas é muito bom. E o final é muito, muito bom, gente. É um conto realmente muito bom. Acho que é um conto que eu recomendaria pra você começar a ler Lovecraft, sabe? Eu achei muito bom mesmo. Depois é Os Gatos de Ultar, que é uma cidade que as pessoas tinham seus gatos, mas tinha uma família ali, um casal que odiava gatos, né? E aí eles faziam coisas ali com os gatos, né? Porque eles odiavam os gatos, né? Não vou dizer, mas enfim, eles faziam coisas com os gatos. E nessa história começa a acontecer vai acontecer algumas coisas por conta disso, né? Então, eu vou falar que esse é um conto bem curtinho, acho que é umas 2 páginas, sei lá, bem curto mesmo. Depois tem A Cor que Caiu do Espaço, que é um conto favorito de muitas e muitas pessoas que são fãs do Lovecraft. E esse conto é perfeito. É um conto muito, muito bom, muito bom. Não foi o meu favorito da coletânea, porque o meu favorito da coletânea foi O Horror de Dunwich. E esse A Cor que Caiu no Espaço é realmente... Cai um meteoro e ele tem uma cor que não tem explicação, entendeu? Ele é uma cor que ninguém viu, não existe essa cor, é uma coisa inexplicável para o ser humano, que é uma coisa do espaço. Só que onde caiu esse meteoro lá, foi na fazenda de uma família. Esse meteoro começa a afetar ali a terra, a plantação, os animais, a água e as coisas dessa família que vivem onde o meteoro caiu. Então, começa a acontecer umas coisas muito bizarras, sabe? É assim, também é um conto, assim, bem interessante, assim, bem... Cara, é muito bom esse conto, muito bom, mas é um conto maior, né? Então, acho que eu recomendaria ali, ó, tipo, o Horror de Dunwich é um ótimo conto pra você gostar do Lovecraft, ou A Cor que Caiu do Espaço também é um conto ótimo pra gostar do Lovecraft, e Ratos na Parede, mas assim, Horror em Dunwich e A Cor que Caiu do Espaço são contos um pouco maiores. E o Ratos na Parede é um pouco menor, então acho que eu recomendaria Ratos na Parede. Mas o Dagon foi um conto que, quando eu li, eu decidi que eu queria ler tudo do Lovecraft, porque eu queria conhecer o universo. Eu gostei muito de chamar de Cthulhu, mas o Dagon eu gostei muito, assim, tipo, de falar, cara, eu quero ler as outras coisas. Eu gostei do Cthulhu e eu até leria já o Lovecraft por causa do Cthulhu, né? Falei, vou continuar, né? Foi o motivo de eu continuar e ler o segundo conto, que é Dagon, mas o Dagon eu decidi definitivamente que eu quero ler tudo do Lovecraft. E aí eu li a música de Aaron Tiziano, que eu gostei muito da vibe e de como ele constrói o terror, né? O horror dessa história é uma coisa que você não pode ver. É tipo, o que você não pode ver. É tipo o escuro e o que pode ter. É tipo, o que pode ser que você tem medo. Então, eu gostei muito disso, eu gostei dessa ideia. E eu definitivamente descobri que horror cósmico é a minha vibe, porque é horror misturado com ficção científica, né, gente? Com essa parte espacial e cósmica e alienígenas. Então, misturou 2 coisas que eu amo, que são histórias sombrias com ficção científica e as coisas espaciais, que é uma coisa que eu amo muito. Então, tipo, juntou 2 coisas que eu gosto e me incentivaram bastante. Então, eu estou gostando muito, gente, de ler os contos de Lovecraft. Quero ler todos definitivamente. Mas assim, eu sei que eu recomendaria pra todo mundo ler, porque eu achei muito incrível. Eu acho muito incrível o universo, porque eu tô juntando várias peças do universo em cada conto. Tem muitas referências, tem referências de pessoas que são de outros contos, que estão em alguns outros contos. Então, de referências a criaturas que são de contos específicos e são mencionadas em outros contos. A gente vai juntando peças do universo conforme vai lendo. Eu acho muito disso. Mas eu sei que tem toda essa problemática do autor, porque o autor era uma pessoa problemática, né? Na questão de racismo, xenofobia. Ele era uma pessoa problemática, né? Então, eu entendo que muitas pessoas não queiram ler por causa disso, infelizmente. Mas é uma história tão incrível, gente. São histórias tão incríveis que, assim, eu tô realmente amando a escrita, tanto a escrita como a construção de conto que ele faz, né? Cada conto. Tô amando muito. E é isso, gente. Tô lendo, foi uma coisa que eu li, né? Comentei com vocês os contos e hoje provavelmente vou continuar Amigas para Sempre, porque eu preciso terminar esse livro, gente, porque a discussão é sexta-feira e eu ainda não terminei esse livro. E então, vai ser isso que eu vou ler hoje. Vou tentar ler o máximo de Amigas para Sempre que eu conseguir, porque ainda tenho que assistir a série ainda, pelo menos a primeira temporada. É isso, gente. Vou finalizar esse take por aqui, que já tá bem grande. Depois eu volto pra gente conversar. Até depois.
Hoje é sexta-feira, vim aqui pra gente dar uma atualizada na leitura, pra falar com vocês, também pra finalizar o vlog, senão vai ficar enorme, gente, porque já os textos são gigantes, né? Mas enfim, eu finalizei Amigas pra Sempre, né? Ontem, né? Só que foi ontem, já tava à noite, então não deu pra vir aqui atualizar antes. Mas finalizei. Hoje é a discussão, né, com o pessoal, né, da LC. Tipo assim, gente, esse livro é aquele livro que você lê e você acaba ele indo direto pra terapia, entendeu? É tipo isso, gente. Gente, é assim. Como eu falei pra vocês, acho que eu não sei se eu falei aqui, não tenho certeza. Mas enfim, esse livro conta a história da vida da Kate e da Tully, né? Durante a infância, a adolescência, na verdade, que elas se conhecem adolescente, né? No começo da adolescência. E vai até envelhecerem, elas já estão mais com 40 e poucos anos já, né? Aqui no final do livro. Então, tipo assim, a vida toda de amizade delas. E o final é triste, já falo pra vocês, é triste, tem mais gatilho aí, entendeu? Então, tenha isso em mente, entendeu, gente? Tenha isso em mente. Mas, enfim, aqui, como eu falei pra vocês, não é uma história de plots, né? Plot twists e reviravoltas e, meu Deus, o que vai acontecer? Então, é aquele livro que, quando você para ele, por exemplo, você tá lendo e você vai ler muito bem ele, enquanto você tá lendo. Pelo menos, assim, tô dizendo no meu caso, né? Eu começava a ler e eu lia mesmo, bem, muitas páginas, sem me importar e não me sentindo, que leitura maçante, sabe? Não senti isso em nenhum momento. Mas se eu parasse de ler, botasse ele aqui, no outro dia pra pegar, eu ficava, tem que pegar o livro. Então, tipo assim, não porque tá ruim, porque eu achei um livro incrível, gente. Eu achei esse livro muito, muito bom. Achei a Kristin Hanna muito, muito bom. Como ela cria os personagens é muito bom. Achei ela injusta, né? Com uma personagem específica aqui, que eu não vou dizer, senão vai acabar sendo spoiler. Então tem uma personagem aqui especificamente que eu acho que a Kristin Hanna falou, essa daí vai ser o mártir da história, entendeu? Ela botou pra sofrer. Então, eu falei assim, que injustiça, entendeu? E aí essa personagem sofre e no final ela sofre mais ainda. Então, tipo assim, eu fiquei meio assim, chateada com isso, entendeu? Por conta de parecer que tudo sempre tá dando errado pra uma pessoa só. Apesar de a outra também sofrer, a outra personagem, uma delas parece que depois que a história começa, só as coisas ruins vai pra ela, entendeu? Parece que é meio isso. Claro que todas as duas têm seus problemas, nenhuma das duas é perfeita, entendeu? Nenhuma das duas é, meu Deus, a heroína, não. Todas as duas têm suas falhas, seus defeitos, né? Então, personagens reais. Esse livro me lembrou muito Helena Ferrante, Amiga Genial, né? E também Tempo de Graça e Tempo de Dor. Eu acho que um pouco mais Tempo de Graça e Tempo de Dor. Esse livro me lembrou um pouco mais. Então, tipo assim, se você gostou desses livros, eu gosto desses livros, eu acho que esse livro aqui pode ser uma boa ideia pra você, né? Se você leu Amiga Genial, é um livro que lembra em alguns aspectos também, Amiga Genial. Lembra um pouco Tempo de Graça e Tempo de Dor. E esses dois livros são livros que eu gostei bastante, né? Tempo de Graça e Tempo de Dor foi uma das surpresas do ano passado, dei 5 estrelas pra ele. E esse aqui só não foi 5 estrelas porque, como não tem aquilo de eu preciso saber o que vai acontecer, você não fica com aquilo de eu preciso devorar o livro, entendeu? Eu dei 4,5 pra esse livro por conta disso. Porque em alguns momentos eu senti isso. Tipo, eu parava a leitura e pra pegar de novo eu tinha que fazer um esforço pra pegar o livro. Porque eu tava também com vontade de ler outras coisas. Ele é um livro grande, né? Uma leitura que é rápida, mas não é uma leitura super fluida. É uma leitura que flui bem quando você tá lendo. Mas não é uma leitura tipo romancezinho leve, que você lê tipo quase 100 páginas em 1 hora, sabe? Não. É uma leitura que demanda também psicologicamente, porque é um livro com questões psicológicas, né? Personagens com problemas, personagens que enfrentaram muitas coisas na vida, né? Durante a vida delas, elas enfrentaram várias coisas, assim, que sofreram e tudo mais. Tem os gatilhos, como eu falei pra vocês no começo, de estupro, e ainda tem mais gatilho pro final de outra coisa, né? Então, que eu não vou dizer porque senão vai ser spoiler, né? Já falei do estupro logo no comecinho, porque é bem no comecinho do livro, então eu preferi avisar. Mas depois tem mais um gatilho aqui que eu não vou falar porque vai ser spoiler. Então, tipo assim, tenha isso em mente. É um livro que demanda um pouco psicologicamente, assim. Tem várias partes, assim, que você se emociona, assim. Eu não cheguei a chorar,
Mas assim, os olhos ficaram marejados, entendeu? Fiquei com os olhos cheios de lágrimas em vários momentos, no começo, no meio, no fim, em vários momentos, gente. Tem aqui uma menção a Hobbit, que eu achei perfeita. Vou até ler pra vocês aqui. Uma das personagens tem uma filha, né? Isso aqui indo pro final do livro. E a filha dela adolescente, né? Meio assim, né? E tal. E aí ela tá meio assim, sem amigos, brigou com a amiga e tal. Aí ela fala assim, a personagem: no ano em que eu não tinha amigas, eu não fiquei completamente sozinha. Eu tinha os livros para me fazer companhia. E esse é o começo de uma das minhas histórias preferidas. Eu devo ter lido O Senhor dos Anéis 10 vezes. Acho que você não está pronta para ler O Hobbit ainda. Mas algum dia, talvez dentro de poucos anos, alguma coisa venha magoá-lo novamente. Você pode vir a se sentir solitária com a sua tristeza e não querer conversar sobre ela comigo ou com seu pai. E se isso acontecer, vai se lembrar deste livro na mesa da sua cabeceira. Daí você vai poder lê-lo e deixar que ele a leve para longe. Parece bobo, mas esse livro realmente me ajudou quando eu tinha 13 anos. Ela falando do Hobbit, né? Ela dá o Hobbit pra filha dela. Gente, isso foi assim, o auge, entendeu? Porque, gente, Hobbit é um dos meus filmes favoritos da vida, entendeu? Então, ela dá pra filha dela, né, pra quando ela se sentir solitária, no futuro ela possa ler Hobbit, porque aqui ela é novinha ainda, ela fala, não é muito bom você ler agora e tal. Ainda não tá no momento, mas um dia você vai se sentir solitária e você vai pegar esse livro e ele vai te ajudar, sabe? Então, tipo, cara, é perfeito, porque Hobbit é comfort book, gente. Comfort book total pra mim. Então, eu gostei muito de ver isso no livro. Tem várias coisas aqui, mas eu marquei essa especificamente porque é de Hobbit, né? Que é o meu livro favorito. Tem várias frases aqui pra marcar. Eu não marquei, mas tem várias frases que dá vontade de marcar, sim. É um livro muito bonito. A história da vida delas é muito bonita, da amizade. Tem aqueles altos e baixos da amizade, porque não é perfeito. Então, é muito bom esse livro, muito bom. Como eu falei pra vocês, isso só não é um livro de plot. É um livro que você acompanha a vida dos personagens. Um livro com uma carga um pouco mais assim, profunda, melancólica, do dia a dia, que passa a vida passando em altos e baixos. Então, é meio essa vibe, entendeu? Assim, de vida da pessoa, vida real, sabe? Não é um livro de plot twist, nem nada assim. Então, ele tem essa coisa que você tem que ter um esforço pra pegar ele, né? E como eu falei, isso não quer dizer que o livro é ruim. É só um livro que não é instigante. É um livro que você acompanha a vida de pessoas e vida real. Então, não é um plot twist, uma reviravolta, um suspense, um mistério. Não tem isso. Aqui fala que é um momento de traição, né? E se a cumplicidade pode ser destruída por um momento de traição. E aí eu vou chegando pro final do livro e eu ficava falando, cadê a traição? Entendeu? Eu tava assim, quando chegou mais pro final, né, na parte 3, eu fiquei com essa... Falei, meu Deus, o livro já tá acabando. O que vai acontecer para essa amizade, assim, ter esse momento de traição e será que a amizade vai ser destruída? Fiquei me perguntando isso. E aí, esse finalzinho eu li mais, assim, de uma vez. Porque eu falei, não é possível, eu tenho que saber o que é isso, que já tá acabando o livro e nada. E aí eu li. Mas eu li, assim, esse livro em 3 dias. O primeiro dia eu li foi na semana passada. Eu li a parte 1, no final da semana passada. E aí, anteontem eu li a parte 2 e ontem eu li a parte 3, né? Um pouco da parte 2 ficou pra ontem também. Aí eu li o final da parte 2 e a parte 3 ontem, né? Porque a parte 2 é um pouco maior. Mas eu gostei muito desse livro, gente. Com certeza eu quero ler os livros da Christine Hanna. A escrita dela é muito boa. A criação de personagens dela é muito boa. Eles são muito reais, muito vívidos. Você consegue se identificar, você consegue ver como pessoas, né? Aconteceria com alguém, sabe? É uma pessoa que poderia existir. Então, eu gostei demais mesmo. A história aqui tem um romance aqui que é muito bonito, assim, sabe? E é, tipo, lindo. Na série eles mudaram muita coisa. Gente, a série mudou muita coisa. Mas muita coisa. Porque eu comecei a ver a série, né? Eu vi 2 episódios ontem, mas eu tô assim, desiludida com a série. Porque eu amei mesmo o livro, né? Só falei nessa questão de ficar com aquela coisa de pegar o livro na próxima vez, e se você tem que fazer um esforcinho pra pegar ele. Não por ele ser ruim, mas porque não é um livro instigante. O único ponto de eu tirar meia estrela do livro. Mas a história é incrível e eles mudaram, assim, eles estão alternando entre presente e passado.
né? Em 3 linhas temporais diferentes, o futuro, né, os anos 2000. Aí tem uns acontecimentos que na série tá passando dos anos 70, acho que não, dos anos 80. E tem os outros acontecimentos acontecendo na adolescência delas nos anos 70, né? No final dos anos 70, a adolescência. Então a gente tá ali, ó, no meio dessas 3 linhas temporais. A série vai alternando, né? Que é a época delas agora, atual, a época delas adolescentes quando elas se conheceram e a época quando elas estavam construindo suas carreiras, né? De trabalho e tal. Então tá alternando essas 3 coisas, só que aí um dos relacionamentos aqui do livro, né? Dos romances, foi totalmente alterado e eu não gostei disso, não gostei mesmo, sabe? Não. Não sei se é porque hoje em dia tem muito essas coisas de a mulher a mulher, essa coisa do feminismo, né? A mulher ser empoderada, a mulher trabalhar e essas coisas todas. Eles trouxeram isso pro livro, nenhuma personagem que não tinha nada a ver com isso. Então, assim, porque a escolha da personagem foi diferente e isso faz toda a diferença, gente, no livro. Porque a gente vê 2 tipos de pessoas com escolhas diferentes e que estão passando por dificuldades ou alegrias diferentes, porque cada um escolheu um caminho. Então, tipo assim, por que isso, sabe? Por que eles mudaram isso na série? Isso faz sentido no livro, sabe? Tem um porquê. É pra você perceber as escolhas, entendeu? As 2 opções que tinha, entendeu? As escolhas que fizeram cada uma. E eles mudaram isso na série, sabe? Não gostei. Não gostei disso. Não gostei de várias coisas que mudaram, né? Eu só vi 2 episódios, estou desiludida. Mas como série, se você assim não leu o livro, como série, é uma série boa. É uma série muito boa, só como série. Mas se você pegar a série como, assim, a adaptação do livro, não gostei. É isso aí. Não gostei de como adaptou. Eu sei que essa coisa de ficar alternando linhas temporais, eu achei que é uma boa escolha e é interessante para um contexto de série, que é o contexto para ser uma série mais para umas pessoas adultas, para mulheres mais velhas e tal, poderem acompanhar. E eles não iam botar como no livro, que no livro tem aqui primeiro elas adolescentes, depois elas na faculdade e conquistando sua carreira e depois no final, né, da vida delas. Aí eles não quiseram seguir a linha temporal, né, uma linha certinha temporal. Eles estão alternando linhas temporais, né, diferentes, né, épocas diferentes. E para uma série isso é muito comum e faz sentido no enredo de série, mas mudaram muita coisa, sabe? Não. E de acordo com a minha mãe já viu todos os episódios que tem, né? Ainda vai sair a parte final da série. Minha mãe falou que ela se revoltou muito, porque ela falou que quanto mais vai passando os episódios, mais vai se diferenciando do livro. Então, gostei não, gente. Tô gostando muito não. Como adaptação, como série, é legal, mas como adaptação do livro, tô gostando não. Eu não vou terminar a temporada ainda até hoje, né? Não vai dar pra mim terminar a primeira temporada. Provavelmente vou ver mais alguns episódios antes de ter a discussão, né? Devo ver mais uns 2 episódios por aí pra falar com as meninas, mas assim, não tô gostando muito como adaptação não. É uma série legal, mas gente, não gostei como adaptação não, porque eu realmente gostei muito do livro. Eu achei o livro muito bom e eu recomendo, tá? Leia esse livro, que é um livro muito bom, mas como eu falei pra vocês, tem essa questão de que ele é uma história de vida, uma história de acontecimentos reais que poderiam acontecer na vida de alguém. Não é um livro de plot twist, reviravolta, nada disso. É uma vida em altos e baixos, uma amizade com altos e baixos, né? Aí você leia, mas tenha isso em mente, sabe? Vai lendo com calma. Eu tive que ler tudo de uma vez, né? Porque eu deixei pra ler pros últimos dias da LC. Mas assim, eu separei ele. Acabou que a leitura dele foi maior, foi mais de um mês pra ler esse livro. Ele é um livro um pouquinho grande, também tem isso. Então lê aos pouquinhos e vai lendo devagar e vai alternando com outras leituras que vai ser melhor. Mas é um livro muito bom, gente. Escrita da Christine Hanna, a história é muito boa, os personagens você vai se emocionar, várias partes você vai torcer por eles, sofrer com eles. É uma história muito boa. São personagens que realmente, assim, me marcaram, sabe? Eu vou lembrar deles
daqui a um tempo eu vou continuar me lembrando deles. Não vai ser aquelas histórias esquecíveis, né? Facilmente esquecíveis. Definitivamente não vai ser. Foi bem marcante. Gostei muito, muito, muito dessa leitura, dessa história, e recomendo muito para você ler. Muito, muito, muito. Leia esse livro. Como eu falei, não tem quase nada para reclamar desse livro, sabe? Praticamente nada. E hoje, gente, eu vou voltar à minha leitura de David Copperfield. Como eu falei pra vocês, tem que ler a meta. São menos de 150 páginas, eu acho, na meta. Então, eu vou começar hoje a meta. É 150 páginas de David Copperfield pra me ler em um dia. É de boa, eu consigo ler em um dia, mas se eu não conseguir, se eu for ler outra coisa hoje também, eu leio um pouco hoje e amanhã eu finalizo a parte da meta que falta. Minha ideia é só ler David Copperfield. Aí comecei a ler a Divina Comédia, só li 2 cantos, né, de Purgatório, né, voltei a ler e eu já amei os 2 contos. Os 2 primeiros cantos já amei, amei mesmo, né, então, mais 2 cantos de A Divina Comédia que eu li. E eu não falei pra vocês na última atualização, mas na última atualização eu já tinha lido, gente. Já tinha lido A Guerra dos Tronos, né, eu li 120 páginas de Guerra dos Tronos, estou no capítulo 11, né. No livro não tem número nos capítulos, mas eu anotei. Fui contando os capítulos, escrevendo em cada capítulo o número. Então é o capítulo 11 que eu vou ler ainda. Era pra mim ter lido esses dias, mas não consegui ler, né? E aí eu foquei em ler Amigas pra Sempre por causa da discussão. Então vou ver se hoje eu consigo ler também. Se eu acabar a meta de David Copperfield e tudo mais, eu posso também alternar também com A Guerra dos Tronos, que eu quero ler mais uma meta hoje, pelo menos. É isso, gente. Foi essas leituras que eu fiz e foi essa leitura que eu finalizei. Como eu falei pra vocês, recomendo, leia. Muito, muito bom. Muito bom esse livro. Recomendo. Dei 4,5. E é isso, pessoal. Vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perderem uma notificação. Me segue nas redes sociais. Não se esqueça, links aí embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo.